Alô, galera da Vasco Connection, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você vai estar ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo. De toda forma, desejo tudo de bom a todos vocês. Peço a você que não é inscrito no canal que considere a possibilidade de fazê-lo, que aperte o botão de notificações para que você possa estar recebendo todos os vídeos, todas as lives, todos os jogos que transmitimos em tempo real e que, se puder, considere deixar um joinha. Isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e leva o conteúdo para mais vascaínos. Eu quero, neste vídeo, de forma bem rápida, conversar dois assuntos com vocês. O primeiro deles que eu quero conversar é sobre a dúvida que o Renato tem para a escalação contra o Curitiba. A dúvida dele parece ser o Adson ou o Inestrosa. Eu prefiro o Adson, por entender ele um jogador mais acostumado com o Vasco, mais ambientado no Vasco. O Nestrosa ainda em fase de ambientação, um jogo fora. A gente precisa de um jogador com mais bagagem do Vasco para poder trabalhar melhor dentro de campo. O Nestrosa eu acho que é um jogador com muito potencial, mas a gente precisa ir entrando com ele devagar em campo, pouco a pouco, para ele pegar confiança, para ele se ambientar com o elenco, para ele se acostumar à forma brasileira de jogar. Ele está se readaptando ao futebol brasileiro, uma vez que a base dele foi feita no Curitiba, perdão, no Palmeiras, a base dele foi feita no Palmeiras, mas profissionalmente ele está jogando agora no Vasco. E a carreira dele, então, foi a carreira profissional dele foi nos times do exterior, sendo que ele ainda é um jovem jogador e que merece, ele vai ter oportunidade dele, vai trazer muito retorno para o Vasco. Mas hoje, na live mais cedo, eu trouxe mais três oportunidades que eu gostaria de debater com vocês um pouco. Eu falei sobre a possibilidade do Renato deslocar o Nuno Moreira para a esquerda, onde o Nuno se destacou no ano passado pelo Vasco, antes da chegada do Andrés Gomes, e colocar no meio o Johan Rojas no meio, e no lado direito ele poderia colocar o Adson, fazendo com que assim os dois revezassem, trocassem de posição e confundissem a marcação do Curitiba. Naquela linha de 4-3-1-2, o jogador número 1 seria o Johan Rojas, e você teria o Adson aberto por um lado, o Adson faz aquela jogada na direita de cortar para dentro e chutar, e teria o Nuno pela esquerda, onde ele se destacou tendo o apoio do Cuiabano. Essa seria uma alternativa. A outra alternativa que eu falei, já que o Renato está gostando tanto do David, ele desloca o David para a esquerda. O David joga pela esquerda, um jogador de força física, de velocidade, de bom arremate, e aí ele coloca ou o Spinelli ou o Brenner, ou mantém a mesma estrutura que eu tinha falado em relação ao Nuno, botando o Adson pela direita. Também seria um time com um poder agressivo consistente. E a terceira oportunidade, a terceira alternativa que eu pensei, essa ficaria por último, mas se assemelharia mais ao estilo do Andrés Gomes. O Vasco tem um jogador da base que é relacionado para todas as partidas, tem entrado em algumas, é bem da verdade na função de lateral esquerdo, mas você tem o Mutano que ele é formado na origem como ponta esquerda, e guardando todas as proporções possíveis e imaginárias, o Mutano ele é o que tem as características mais assemelhadas com o Andrés Gomes. Vou dizer de novo, guardando as proporções, e não podemos jogar num jovem a responsabilidade hoje de substituir aquele que, junto ao Thiago Mendes e ao Cuiabano, é o jogador que tem tido mais melhor aproveitamento, jogado melhor no Vasco. Uma outra alternativa que me veio à mente agora, eu não pensei nem na live, seria ele fazer uma dobra de laterais, botando o Piton para jogar e o Cuiabano mais avançado. Comporia melhor também o sistema defensivo na hora que o Vasco estivesse sendo atacado. Então o fato é que, devido à qualidade de elenco do Vasco, o Vasco tem diversas oportunidades, diversas alternativas que não se limitam tão somente ao Adson ou ao Marino Inestrosa. Quero saber a sua opinião, quero saber de onde você é, que você diga de onde você está falando e o que você pensa a respeito do que eu acabei de dizer.
as alternativas do Vasco para a substituição do Andrés Gomes, que está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo, e ainda que não tivesse suspenso, acredito que não teria condições de jogo, porque a data FIFA se encerra em 31 de março e o jogo é dia 1º de abril. Não haveria tempo hábil para que o jogador descansasse e se apresentasse num jogo um dia depois da data FIFA. Essas são as alternativas que o Zé, o comentarista da galera aqui da Vasco Connection, deixa para que vocês debatam e pensem a respeito. O segundo assunto que eu quero falar é um assunto que tem me incomodado muito, que é a forma como a Flapress está lidando com a possibilidade de venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamacchia. Você vê notícias sempre contrárias ao Vasco, ditas por pessoas que têm total desconhecimento do direito, total eles são repórteres, são jornalistas, como eu também sou, mas sem nenhuma base jurídica, sem nenhum embasamento jurídico, sem ter um advogado a embasar, um advogado, um juiz, um promotor, um jurista, um consultor jurídico a embasar os argumentos deles, eles saem dizendo que há um conflito de interesses, que haveria um conflito de interesses, quando o conflito de interesses há, em verdade, na Betano patrocinar somente o Flamengo e a Betano patrocinar o Campeonato Brasileiro. Falei outro dia, quem você acha que o marketing da Betano quer ver levantando uma taça, aparecendo na TV, nas mídias sociais? Você acha que um clube patrocinado pela Sportingbet, patrocinado pela 7K, patrocinado pela BID, eu até brinquei, patrocinado pela loja da Dona Mariquinha, óbvio que o marketing da Betano vai preferir que as capas de jornais, as capas de canais de internet, as capas de redes sociais, tragam um clube levantando a taça com a camisa Betano, já que o campeonato é Betano. Isso é conflito de interesse e sobre isso a Flapress não comenta. O BRB, que está envolvido no escândalo do Banco Master, é um dos patrocinadores do Flamengo e a mídia não fala nada sobre isso, a Flapress não fala nada sobre isso. E todos os comentários que a Flapress traz, infelizmente a Flapress existe, eu gostaria que existisse somente o press da imprensa, a imprensa livre com direito de dar opinião, mas sem agir de forma parcial, seja a opinião política, seja a opinião esportiva, o jornalista que não é pautado pela paixão, mas pelo profissionalismo, quando está num canal aberto ou mesmo num canal fechado, que não seja o YouTube de um clube, como nós aqui estamos no Vasco Connection, falamos mais de Vasco. O jornalismo ele tem por dever ser imparcial e levar as notícias da forma que o povo não seja induzido, seja politicamente ou seja esportivamente, a acompanhar a linha editorial daquele canal. Porque a linha editorial sempre é deletéria contra o Vasco e é favorável ao Flamengo. Isso é um fato. A questão do Ninho do Urubu não ter dado em nada, a questão do BRB estar envolvido com o Banco Master, ele está patrocinando o Flamengo, o conflito de interesses do Betano, da Betano ser a patrocinadora do Campeonato Brasileiro e patrocina tão somente o Flamengo. Sobre isso, a grande mídia, a Flapress, não vê o conflito de interesses, ou pelo menos não anuncia esse conflito de interesses, e noticia dizendo, se achando com propriedade para noticiar, que haveria um conflito de interesse entre o Marcos Lamacchia, comprar a SAF do Vasco e a Leila Pereira ser a mandatária de um clube associativo e ele proprietário de um clube, ele enteado proprietário de um clube de sociedade anônima de futebol. Não há nenhum conflito de interesse. Assim, terminando esse vídeo, eu quero convidar os meus colegas, quero que esse vídeo chegue aos meus colegas de canais que tratam do Vasco. Todos vocês, não vou citar um por um aqui, por medo de esquecer alguém e ser injusto. Todos vocês que fazem conteúdo acerca do Vasco para os vascaínos, vamos nos unir, vamos nos dar as mãos, mesmo tendo a nossa liberdade de trabalhar o assunto que a gente quiser, mas entender que nós que trabalhamos com o conteúdo do Vasco, unidos, somos mais fortes, nós não somos concorrentes, nós somos parte de um mesmo corpo.
Nós somos parte de um grupo que apoia o Vasco da Gama. Então nós precisamos nos contrapor contra a Fla-Press. Se eu fizer isso sozinho, eu tenho uma determinada força. Se eu fizer isso somado a todos os canais, a nossa força é outra. E isso acaba repercutindo nacionalmente, porque muitos dos nossos canais, inclusive o nosso, têm um longo alcance. Alcança muito brasileiros, tem grande número de visualização. Então quero convidar humildemente a todos os produtores de conteúdo sobre o Vasco que considerem a possibilidade de nós fazermos um trabalho para blindar o vascaíno e o Vasco contra as notícias deletérias trazidas pela Fla-Press. É o que tenho a deixar para você nessa tarde, manhã, noite, madrugada, e que vocês dos outros canais tenham acesso a este convite, este pedido de reflexão que façamos todos juntos. Não somos concorrentes, somos pessoas que trabalham conteúdo para o mesmo clube, para a mesma torcida. Então, juntos, vamos blindar o Vasco contra a Fla-Press. Saudações vascaínas.